Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal Jetzt Die Wahrheit. Hoje é dia 10 de novembro de 2021, são 9 horas 4 minutos na Alemanha. Dia 2 de novembro eu subi este meu vídeo com o título Tempo é Crença, Desconstrua, Percepções. Sente estranha a atmosfera? Silêncio paira no ar. Estrela, crucifixo. Na descrição eu disse: você precisa ler e ouvir este vídeo porque ele exige atenção. Há vídeos que faço que você pode apenas ouvir, mas esse precisa assistir e ler. Há partes que eu tive que escrever, já que eu não queria deixar o vídeo muito extenso e tenho sempre muito o que falar. E também havia outro tema que era para vocês não celebrarem as datas que o sistema nos deu. Não celebrem nenhuma data deste sistema. Ele não teria dado a nós se ele não se beneficiasse. Tudo que esse sistema nos deu e o que ele nos dá, ele sai beneficiado. Mesmo que você sinta prazer, ou você se divirta, ou ache alguma coisa que é para o seu bem ou para o bem da nossa humanidade, não se engane. O sistema não nos dá nada que não seja para o benefício próprio dele, da sua gente, de suas coisas, de seus planos. Então eu pedi mais uma vez, não celebrem nada de datas, não celebrem se não querem mais continuar aprisionados no tempo que o sistema nos deu. E é claro que eu falei muito mais coisas e que vocês precisam assistir este vídeo. E na verdade, quem não assistir todos os meus vídeos, eles não conseguem ter uma ideia total, porque é uma mensagem humana. Então eu vou falando conforme os blocos vão chegando e conforme as interpretações que eu consigo dar a eles. Então as pessoas têm que seguir realmente. E muitas coisas também são da minha intuição aqui, do que eu vivo, das coisas que eu vou sentindo. A mensagem nossa não é a mensagem do sistema, que ele já tem tudo formado e vai adaptando e vai invertendo, vai manipulando e colocando mais crenças. Podem ver meu canal, ele sempre continua com a mesma mensagem. Não há modificações. Somente quem não está se despertando não consegue perceber isso e fica indo para os canais daqueles que roubaram minha mensagem, adaptaram, modificaram e estão ganhando muito dinheiro com isso. E aqueles que estão seguindo esses canais vão levar muito tempo para perceberem que eles falam as coisas da minha mensagem, que faz sentido, porque a mensagem não é deles, mas a personalidade deles é de gente do sistema. Só estão interessados em dinheiro e em controlar a massa para que não cheguem à mensagem original, que é a que eu estou passando. E neste vídeo também eu comentei algo que já coloquei em outros vídeos, que aqui as noites são de um azul bem escuro e tem nuvens brancas passeando. Há também uma estrela solitária e também alguns seguidores me contaram que no Brasil eles estão detectando uma. Não é a mesma que eu vejo, mas é bem similar porque ela é solitária. E neste vídeo eu comecei a falar da percepção de tempo. Quase tudo que nós vivemos nesse mundo são percepções. E seguindo a isso tem a idade, envelhecimento, tudo percepções que temos aqui dentro. É difícil acreditar que nós envelhecemos por causa dessa percepção. Não é bem assim. Como eu já disse a vocês, eu vi em blocos que não éramos para estar aqui, para ficar, casar, ter filhos, morrer, viver, sentir frio, fome, certo? E, portanto, não envelhecíamos. E também não estávamos aqui para ter compromissos com o tempo. O tempo é uma criação do sistema, assim como muito mais coisas que eu já coloquei para vocês. Exemplo disso são os extremos do frio demais, calor demais, estações do ano, etc. Então, a maioria das coisas que temos aqui são percepções que esse sistema nos deu, nos colocou a manter essas percepções. Ele tem um jeito de fazer sempre atualizações e ele também tem o poder de fazer com que a gente continue mantendo as crenças que já nos deu, as mentiras que já nos deu, as falsas verdades que a gente toma como verdade, o falso mundo real que nos deu, e assim ele faz com tudo e com todos.
Bom, este vídeo me deu muito trabalho para fazer, como eu já contei aqui na descrição, e por ele ter algumas partes escritas para as pessoas lerem, a minha seguidora e amiga Soraya me disse que no celular dela ela não conseguiu ler direito. E se eu poderia falar o que está escrito, que o celular dela fica com as letras pequenas e tal, e ela já está com problema de visão, mesmo com os óculos. Então, por causa da Soraya e de alguns de vocês que devem ter tido problemas para ler, eu vou contar a vocês o que eu escrevi e vou depois dar continuidade ao tema. Aqui ao lado tem alguns outros vídeos meus que vocês deveriam assistir bastante os meus vídeos para que a mente de vocês se alimentem, se fortifiquem. Aqui neste eu peço para vocês evitarem de comprar. Evitem de comprar. Quanto menos comprarmos, melhor para nós, pior para o sistema. Ele vai ficar raivoso, vai querer se revoltar, mas nós não temos mais medo dele. Com medo ou sem medo, ele sempre vai fazer as maldades que ele quiser conosco. Então é melhor que não tenhamos medo. E mesmo que tenhamos medo, tenhamos coragem, certo? Com a coragem, mesmo estando com medo, a gente vai em frente. É só colocar no pensamento: eu não quero mais ser usada, eu não quero mais ser abusada, eu quero ser amada, certo? Todos nós deveríamos ser amados, mas nós não somos amados aqui neste mundo. O vídeo começa assim: vocês têm ouvido, sentido e percebido um estranho silêncio? Uma estranha atmosfera pairando sobre todos nós? Também eu quis dizer sobre o silêncio dos inocentes que estava chegando finados e eles realmente estão como inocentes, mas eu estou falando no vídeo sobre as pessoas reais nossas que morreram, que foram injustiçadas, que foram abusadas, maltratadas, seres humanos reais que saíram daqui injustamente, cruelmente foram deletados, abreviados. Então a Soraya me disse: Etty, você disse que são todos inocentes? Eu falei: não, eu expliquei no vídeo, não são todos os inocentes, somente os nossos bons que sofreram muito, que foram injustiçados. Então eu disse que o silêncio que eu estava ouvindo não era porque se tratava do dia de finados que estava se aproximando, para as pessoas não ficarem nessa crença de pensar que é por causa deles. O sistema adora colocar nas datas algumas percepções para nós. Então nós temos aquela sensação estranha, ruim, mas não é em relação às boas pessoas. Ele quer que fique uma característica de cada data. No Natal você sente até um pouco de depressão, um pouco de tristeza para algumas pessoas, certo? É a percepção característica de cada data que ele dá. No Carnaval as pessoas ficam enlouquecidas, perdidas, tão manipuladas por esta percepção do Carnaval, que é a sensação que as pessoas vão sentir, que elas sabem que elas vão poder abusar das drogas, do sexo e tal. Então, muitas mentes manipuladas, elas aceitam essa percepção e se sentem alegres, porque não tem razão nenhuma das pessoas ficarem alegres só porque o sistema disse que é uma data de pular, de festejar, certo? Como que as pessoas podem de repente se sentir alegres, de repente, sem nenhum motivo aparente, sem algo concreto? Elas têm contas a pagar, elas têm problemas e elas acham mesmo que naquela data, estando feliz naqueles 3 dias ou 4 dias, resolvem tudo. Realmente é felicidade, é alegria? Não é, mas há essa percepção. Mas como ele deu uma característica a cada data na percepção, as pessoas se enlouquecem, elas aceitaram e ainda aceitam. Então eu disse sobre os inocentes que se foram, e eu já contei a vocês que eu quero abrir uma matutação sobre os que se foram. Meu filho tem estado em contato comigo e eu vi outras pessoas junto com ele e eles querem entrar e ajudar, eles querem falar. E também no vídeo eu disse, mas eles querem nos falar e ajudar, mas as pessoas presas em crenças criaram barreiras, pois o sistema não quer permitir que eles falem. Ele não quer que aqueles que saíram digam a verdade,
olha, isso aqui é desse jeito, não é como eles estão nos mostrando. Todos estão cegos, todos estão jogando às cegas neste jogo de crueldades que estamos. Também eu sugeri a vocês que acessassem os meus vídeos, que eu comecei a falar sobre a abreviação e deletação dos nossos amados parentes, amigos, conhecidos e humanos do mundo, os bons e reais. E depois eu disse, mas não caiam na crença de espiritismo, espírito ou qualquer outra dessas crenças que ele já nos deu. Todas elas ligadas ao invisível, onde os nossos que saíram daqui estão, pelo menos é o que eles deixaram a gente pensar. E eles não podem entrar aqui, porque no sistema há uma regra contra a gente. Quem sair não entra. E quem entra só sai se for morrendo, eliminando o corpo e de preferência saindo daqui com o corpo definhado, desgastado, saindo como perdedor. Mesmo que você foi uma pessoa boa, teve uma vida toda corretinha, morrer tranquilo ali, você foi desgastado e não sabe. E você saiu daqui como perdedor e não sabe. É interessante isso, né? Porque são coisas que o sistema nunca nos colocou. E eu tenho tentado já colocar para vocês e muitos não estão pegando a minha mensagem. Quem está pegando são aqueles que roubam a minha mensagem, porque eles escutam todos os meus vídeos com muita atenção, porque eles usufruem dos meus vídeos. Eles pegam a mensagem, modificam, adaptam para os cursos deles, para as coisas deles, para as manipulações deles e misturam com outras crenças. E as pessoas, para perceberem isso, levam muito tempo. Algumas delas, depois de gastar muito dinheiro, é que percebem que a mensagem que faz sentido, claro, porque é nossa mensagem humana que eu estou dando a vocês e não a deles, faz sentido para nossas mentes, mas essas pessoas, elas não são donas dessa mensagem, elas não pertencem à nossa humanidade. Então, o ser humano de verdade, quando vai despertando, eles vão depois perceber que essa gente não combinam com a mensagem que estão passando. No vídeo eu comentei que é um silêncio frio, certo? Quando vem. E aí eu me lembrei de uma coisa, quando os bebês nascem, eles sentem frios. Quando você toma uma anestesia, não sei se vocês já perceberam, sentimos frio. Quando você está numa sensação de morte, alguma coisa, você sente frio também. Sempre o frio. Esse frio não nos pertence, é um frio do sistema criado por ele. Sobre esse assunto do frio que o sistema criou, eu já tenho feito muitas postagens sobre ele. Vou um dia abrir para vocês também. Muita coisa do sistema, gente. Podemos quebrar alguma dessas coisas somente com mais mentes juntas. Não adianta somente 3 ou 4. Adianta para a pessoa, como indivíduo, né? Aquele ser que está com a mente conhecendo muitas coisas, mas sim, para um modo geral, teria que ser outras mentes também. E eu disse, eu preciso da mente de humanos reais, os de bom coração e comportamento, para abrir essa matutação comigo, a matutação sobre a morte. O dia que abrirmos essa matutação, o sistema vai perder a força, não vai existir mais medo de morrermos. As pessoas não vão poder mais matar você simplesmente, porque você pode voltar, e pode contar, e pode falar. Vocês já imaginaram isso? Vai ser divertido, aí sim o jogo vai ser divertido. Você fez e o outro vai poder entrar e dizer, você fez. E o outro vai poder contar para outros também. Aí acabou. Quem é que vai querer correr o risco? É claro que o sistema vai tentar outras coisas com tudo que ele faz. Se ele te dá uma coisa boa, depois ele te dá uma coisa ruim, certo? E se nós criarmos uma coisa boa, ele vai querer roubar aquilo, vai querer dar uma coisa dele. Mas os nossos que estão do outro lado, eles já sabem disso também. E é isso que eles querem nos passar. Eles querem deletar ou parar o sistema. Ou a gente decide depois modificar e deixar que a sala volte ao seu original, que não tem nada a ver com o sistema. Não éramos para vivermos dentro de um sistema. E como eu já expliquei para vocês, é um sistema com vários subsistemas.
Então, eu comecei a falar da percepção de tempo correndo, de tempo curto que as pessoas estão tendo. E eu escrevi, eu também ando percebendo o tempo como se estivesse mais curto. A minha percepção de tempo curto muito maior do que os outros, porque eu vejo que alguém ainda diz, não, eu consegui fazer isso. Aí eu, poxa, ela conseguiu fazer muito mais coisa do que eu. E aí a pessoa me diz as coisas que ela conseguiu fazer nessa percepção de tempo mais curto. E com isso eu vejo que, mesmo que ela tenha essa percepção de tempo curto, ela consegue fazer muito mais coisas do que eu. Então a minha percepção está ainda muito menor do que muitas pessoas estão a perceber. Mas vocês sabem, eu analiso tudo que vai me acontecendo e eu vou matutando até chegar a algum sentido. Mas e os outros que ficam à mercê do sistema e suas pessoas? Elas vão sendo aprisionadas mais ainda. E eu expliquei que não é verdade que o tempo está ficando mais curto. Primeiro, porque o tempo não existe de fato, é uma percepção. Então, se nós estamos percebendo que ele está mais curto, nós temos que ver se essa percepção está bem clara. Aí, se você pensar que quando você está apressada, o tempo não está correndo tanto assim, continua lento. Quando você está, vamos supor, uma pessoa está sendo torturada, sofrendo, o tempo para ela também não vai passar rápido, vai demorar. Então vocês têm que analisar essas percepções e não simplesmente já definir, olha, é assim, tá certo assim, é desse jeito. Temos que sempre matutar, gente. E eu pedi no vídeo, faça um teste. Quando estiver em perigo, quando estiver vivenciando algo que não deseja ou não gosta, o tempo ainda parece ir mais devagar. Apenas quando está a fazer algo bom, algo para você em seu benefício, quando você precisa do tempo para realizar suas tarefas de rotina, ele parece estar mais curto. Não dá tempo para fazer todas as coisas que fazia antes. Então, mesmo que você sabe agora que tem que analisar essa percepção, porque tem essa percepção com outras percepções dentro, certo? Como eu disse, quando você precisa fazer algo bom, ele passa rápido, e quando está fazendo algo que não gosta, que está sendo obrigada, parece demorar. Mesmo assim, essa percepção de demorar parece menor, se a gente pensar, né, com a cabeça que a gente está agora, do que antigamente. Mas também é só percepções, gente, é só percepções. Não existe de verdade um tempo, não existe de verdade o invisível, ok? Sobre o invisível, eu já coloquei em alguns vídeos que eu fiz para crianças. Procurem lá. Era sobre a água, o ar, o tempo, o invisível do ar. Vocês vão entendendo se começar por eles. Por que eu coloquei naqueles vídeos para crianças? Porque elas pegam muito mais rápido do que os adultos. E eu já queria que as crianças tivessem isso na mente delas antes do que os adultos. Para que eu abra essa matutação para os adultos agora, é muito mais difícil. Muitos nem prestaram atenção ao vídeo simplesmente porque eu disse que era para crianças. E eu quis chamar a atenção para vocês. Por que a gente deve tomar cuidado com as percepções? Porque o sistema, ele não está dando somente para a gente a percepção de tempo curto. Ele está dando percepções diferentes em todos os sentidos e para muitas coisas. Não há somente a percepção do tempo curto, do tempo passando muito rápido. Ele mudou tudo. Ele quer que sintamos as diferenças sobre muitas coisas, mas tudo são apenas percepções. Eu já fiz alguns vídeos contando a vocês sobre o tempo e por que o sistema, ele agora está nos dando essa percepção de tempo curto. É para vocês matutarem, certo? Antigamente, no tempo das nossas avós ou tataravós, o que for, lá atrás, né, da nossa gente antiga, eles tinham tempo para fazer tudo. Ficava até de noite ainda bordando e tinha horas e horas e dava tempo para muita coisa mesmo. Vocês imaginam
Eles não tinham máquinas de lavar, lavavam tudo à mão. Às vezes andavam horas até o rio para lavar e batiam aquelas roupas, colocavam elas para arar, acho que era o nome que falavam, que pegava o sol ali, deixava tudo mais branco, certo? Não era assim? E passar as roupas com o ferro, que era feito de ferro, que era super pesado, com brasa dentro. Imagina tudo isso aí, na mão, gente. Bater aquelas roupas, estender e deixar arando. Me corrijam se eu estiver errado, gente, não riam de mim. Mas eu já esqueci muitas palavras, né? Lá no sol para ficar mais branco. Era muito tempo que se perde. Mas vejam bem, por que ele deixava a gente ter tempo para fazer tantas daquelas coisas? Bom, ali o script era a gente vivendo sem as máquinas que eles nos deram depois. O script depois mudou, ele queria as mulheres trabalhando fora, as pessoas fazendo outras coisas mais rápidas, não estando muito tempo dentro de casa. Então ele teria que dar outras percepções e também material diferente para a gente. Material tecnológico, para deixar as coisas mais práticas, para facilitar a nossa vida, porque não era do interesse dele mais que a gente ficasse fazendo tantas coisas no dia e vai vivendo as coisas dele, cada vez mais as coisas dele. Lá atrás, a gente estava com outra cabeça também. Então, o que acontecia é que a gente não estava xeretando muito no sistema. A gente não estava querendo saber muita coisa. Não acredite neles que esses livros que eles contam aí eram feitos para as pessoas da massa. Muitos nem sabiam ler. Essas coisas todas foram feitas para as pessoas nossas manipuladas que estavam no meio deles. Quando eles colocam alguns personagens deles para atrair os nossos que desejam ser diferentes, melhores, especiais, merecedores de alguma coisa, se acham mais importantes que outros seres humanos. Então eles criaram, mas não era para todos da massa, certo? Pouquíssimos. Em alguns deles eles contam coisas sobre nós naquela época. Não acreditem em nada disso. As pessoas, elas não estavam procurando a verdade daquele mundo. Havia poucos nossos percebendo, e se eles falassem, eles ficavam sem ajuda nenhuma, porque as pessoas não estavam despertando, certo? Então o sistema, ele sabia que nós não iríamos ficar procurando, podia dar o tempo que fosse para a gente ali. Poderíamos vivermos muitos anos ali porque a gente não estava procurando, tinha muitos trabalhos, muitos afazeres da casa. E o marido trabalhava fora horas, parecia eternas horas, não era? A esposa tinha tempo de fazer de tudo ali dentro de casa. À noite ela ia bordar ou ler um livro de romance, que era isso que fazia as mulheres lerem, né? Sobre os romances, fazendo elas aceitarem algumas coisas. E aos homens incentivando a pornografia em livretos ou em salões, onde os homens iam para fumar e tinham prostitutas por lá. É assim ele foi nos mantendo. Claro que tem muito mais outras coisas que eu já coloquei em vídeos, vocês podem assistir para entender melhor. Quando agora a gente pode xeretar muito mais coisas dentro do sistema, o tempo é curto. A gente quer fazer mais coisas, não tem tempo. Quantas mentes estão aí aprisionadas por causa do trabalho, gente? Trabalho não é para dignificar, é para aprisionar e para sustentar as coisas do sistema. E outra, quanto mais você fica focado nas coisas do sistema, em estudo, trabalho, todos esses problemas que eles nos dão, né? Estresse, vocês e ninguém consegue focar em si mesmo, sabe? E conhecer a si mesmo. Conhecendo a si mesmo, você vai perceber esse sistema também. É muito importante conhecer a si próprio para entender as coisas erradas deste mundo. As pessoas não conseguem ouvir a elas mesmas, elas não conseguem enxergar a elas mesmas, elas não conseguem conhecer a elas de verdade. Porque o sistema não dá essa chance. O tempo todo é ele, as pessoas deles e as coisas dele. Ele quer que a gente fique absorto em tudo dele, ele quer que a gente absorva as coisas dele, ele quer que nós sejamos as coisas dele e tudo dele. E tudo é voltado para ele mesmo. Então eu expliquei que a gente percebe o tempo porque nós estamos dentro do sistema.
o Criador do tempo. Então, se você está aqui, você vai perceber este tempo que ele criou. O sistema colocou alguns de seus personagens entre nós, repetindo sempre algumas das informações para fixar certas percepções. E assim, perturba nosso mental. E não podemos desconstruir rapidamente, pois estarão bem fixadas nas nossas mentes. Exemplo, repetir com frequência que há a percepção do tempo curto. Vejam quantos youtubers estão repetindo isso. Há a percepção do tempo curto. Tá certo, eles podem falar isso, mas eles fixam na mente das pessoas. Eles não ajudam as pessoas a entrarem em matutação e não aceitar simplesmente isso, sublinhando, é isso e acabou. Tudo que a gente falar, tudo que eu falar para vocês, nós temos que continuar a matutando, porque esse sistema sádico, ele vai se atualizando, ele vai modificando, invertendo, vai tentando driblar a nossa atenção, a nossa alerta, a nossa percepção de que já está vendo isso. Ele vai tentar modificar essa percepção para ganhar sempre. Ele quer ganhar. Ele não quer que ganhemos, ele não quer que a gente saia daqui conhecendo ele. Então há muitas outras pessoas falando de outras percepções e de um jeito que fixa na mente das pessoas. Eles, do sistema, não estimulam as pessoas da massa em uma matutação séria. O importante para eles é fixar a percepção para que ela seja verdade e nos atrasar na libertação, no detectar o sistema, sua gente, seus truques, suas ciladas. E no vídeo eu expliquei que se você não tivesse aqui que trabalhar, você não tivesse os compromissos, aqui dentro do sistema, você não sentiria o tempo. O que te faz sentir o tempo é o relógio. Você está ali com um compromisso, então você tem o tempo. É assim que foi criado o tempo. Vocês entendem? Não existe verdade. Em um vídeo antigo meu, eu falei que não existia somente essa matemática. E também depois eu falei para vocês que esse mundo é feito com a matemática problemática. Ele nos dá os problemas para resolver na vida real, certo? Isso com a matemática dele, que é uma matemática voltada a problemas. Por isso esse mundo cria problemas para a gente. E ele deixou uma dica nas escolas, quando eles colocam lá para vocês resolverem problemas de matemática, certo? Os números do sistema foram criados para nos invadir, nos hackear, manipular, nos atrasar, nos corromper, nos aprisionar. Então, se vocês não tivessem compromissos nenhum aqui neste mundo, vocês não teriam nenhum problema com o tal do tempo. Podia até existir, vocês não estavam nem aí. Mas o tempo todo, a partir do momento que ele colocou o tempo para a gente, começou o nosso inferno. Primeiro, devagar, porque o sistema gosta de fazer a linha do tempo. Então, lá atrás, ele colocou esse negócio do tempo não tão ruim. Mas o que a gente vivia era ruim, em algumas partes, certo? Principalmente para as pessoas que viviam na cidade. As pessoas que vivem na cidade com bens materiais, com coisas mais do sistema, assim, ruas asfaltadas, esses prédios que as pessoas consideram bonito, casarão, essas coisas que ele foi nos dando e mostrando que são melhores do que morar no campo, com mais simplicidade, com menos coisa dele. Então ele fez um jeito de todo mundo pensar que o melhor é ter as coisas dele, da sua falsa tecnologia, de todo falso seu, que são apenas ciladas para o nosso mental, para fazer as pessoas desejarem e correr atrás de tudo isso, até se matarem para possuir. E alguns matam até uns aos outros por causa desses bens materiais do sistema. Não somente os bens, eles também matam por causa de crenças que o sistema deu. Vejam como estamos manipulados. É muito triste, mas é assim que tem sido, e é assim que está sendo, e vai continuar se nossas mentes não se livrarem de todas as crenças e de todos aqueles e tudo aquilo que nos traz essas crenças e que nos faz mantê-las, sustentá-las e promovê-las.
E eu disse, os meus vídeos formam a sequência de toda a matutação, de tudo que vou sentindo, percebendo, intuindo e recebendo dos blocos de imagens que eu abreviei para BIs. A única fixação que eu quero dar a vocês é a desconstrução completa desse falso mundo, desse sistema cruel e sádico. Então, aqui dentro, você tem regras a cumprir, você tem compromissos. E é por isso que você sente o tempo. Se você não tivesse que pagar conta, trabalhar, pegar ônibus, chegar na hora certa no trabalho, no médico, em todo lugar, esse tempo seria indiferente para todos nós. Mas calma, eu ainda vou falar muito mais sobre o tempo. Eu estou apenas começando a abrir esta matutação, porque comigo é assim, eu gosto de mastigar bem, para que as nossas mentes possam entender. E eu espero que você, humano real, que está aí do outro lado, me ouça, porque os falsos, os ladrões da nossa mensagem, porque a minha mensagem é a sua mensagem humana, se você é humano real, está sendo roubada por eles, está sendo usada por eles, eles estão se beneficiando e os nossos estão por aí, caindo nesses guetos mentais, estão nas mãos dessas pessoas que só estão lucrando com elas, estão atrasando a nossa vitória contra esse sistema. Porque as poucas mentes humanas estão aprisionadas com eles. Se vocês conhecem pessoas que estão aí gastando dinheiro com cursos, estão aí pagando para essa gente, alerte a eles. Não paguem, não vão para esses guetos virtuais. Diga a seus amigos, são guetos virtuais. São pessoas do sistema mantendo as crenças do sistema, adaptando para as coisas agora que as nossas mentes já estão pegando. Eles não poderiam ficar de fora? Eles têm que continuar a avançar, então eles têm ali a crença e adaptam para as coisas que as nossas mentes já estão começando a acordar. Vocês entendem? É simples assim, é uma receita muito simples. Aqui eu disse, eu quero agradecer aos meus monitores, amigos e seguidores que estão compreendendo o meu afastamento de meus grupos e de todo tipo de comunicação nessa minha fase de retiro e paz pelo meu estado original de saúde, que não tenho dado atenção durante muito tempo. E agora o corpo está sentindo, porque se você tem um problema, começa tudo pela mente, gente, mas se você não cuidar daquilo, vai para o corpo. E isso vira doença, certo? A mente vai refletir aquele problema no corpo. Então a gente tem que cuidar disso. E como eu fiquei com muito estresse durante muito tempo e depois foram tendo coisas na minha vida que vocês não sabem, mas que estavam me traumatizando, me machucando, me fazendo sofrer, e eu atrás somente da minha jornada de passar a mensagem, de cuidar da mensagem, guardar a mensagem e espalhar ela o máximo possível. Então, meu corpo agora, ele tem esses reflexos desses problemas que eu não dei atenção e por isso eu estou afastada. Saúde é um estado original nosso, doença não. Por isso que eu disse, eu estou tentando voltar ao meu estado original de saúde. E eu espero conseguir vencer esse problema. Não quero cair nas mãos dos médicos, eu quero tentar vencer isso sozinha. Eu já venci outras vezes e quero vencer agora também. Depois eu comecei a falar dos silêncios que existem. Existem muitos silêncios, mesmo quando escutamos barulhos. Há um tipo de silêncio, depende do que estamos vivenciando, do estado de humor, do que estamos passando ou o que o sistema está nos dando. E eu disse, o verdadeiro silêncio só encontramos dentro de nossa paz. Mas essa paz só aparece quando desconstruímos o sistema dentro de todos nós. Não se enganem, o sistema, ele não nos preza, ele não nos ama, ele não quer que tenhamos paz, e muito menos estar no silêncio da nossa paz. Não, para ele o importante é estarmos em confusão, em conflito mental. Para ele é melhor que estejamos confusos, perdidos, sem sabermos o que de fato é real, o que estamos vivendo, o que vai acontecer. Temos que estar sempre ansiosos, com medo do que pode acontecer aqui, agora ou depois. Ai, esse sistema é cruel demais e eu não sei como as pessoas ainda conseguem continuar aqui defendendo alguma coisa dele. Alguns vídeos que eu já subi nessa minha segunda conta sobre o tempo são esses. Por que não correr? O tempo parece estar curto?
Neste aqui eu devo ter falado assim por cima sobre o tempo. Este é sobre o tempo de cada pessoa que fala que tem que esperar e não é meu tempo, é muito bom. As mentes de vocês todas têm que entender isso. Eu tenho repetido em muitos vídeos durante muitos anos. Aqui eu estava falando de você gastar seu tempo para manter as coisas materiais que o sistema quer que nós compramos dele, que a gente se mate para comprar e depois para mantermos. Aqui é sobre limpeza mental e eu recomendo a vocês fazerem isso o quanto vocês puderem, tá? Nos meus grupos eu gosto de fazer mergulho na foto. Qualquer dia eu vou ler um mergulho de foto que eu fiz com os amigos. Eu já comentei em vídeos antigos meus, mas eu poderia fazer de novo para vocês entenderem como isso é gostoso, como isso é bom. Isso exercita nossa mente a parar de somente ver e aceitar o que vemos aqui, que a gente pensa que é a vida real, e usarmos mais o nosso campo mental, usarmos mais o que podemos criar nas nossas mentes. É muito importante, gente. Utilize o mental de vocês o máximo que vocês puderem. Não precisam ter realmente tudo aqui neste mundo. Tenha somente o básico para viver aqui. O resto deixa no mental, nas nuvens nossas, né? De verdade, no nosso mental. Porque as nuvens do sistema, esse negócio de computador, eu também já expliquei para vocês. Procurem os vídeos que eu estou abrindo uma tutação sobre a falsa tecnologia, a parte falsa da tecnologia. E aí eu dei as dicas para vocês, porque eles falam que a gente tem que subir, descer ou colocar nas nuvens. Eu vou parando o vídeo um pouco para que eu possa achar os vídeos que eu quero mostrar a vocês, que já estão aqui na conta. E vocês podem começar a assistir eles antes desses outros para poder ter uma ideia melhor. Bom, aqui eu achei um deles. Sol, lua, luzes reais, nossa luz original, propósito do meu canal, nome do filho de Elon Musk, primeira parte. E aqui mais um, luz do sol, quente, luz da lua, fria, de onde vem a luz do dia. E eles tentam nos deixar sem os dois, sem a luz do dia e a luz do sol, para nós adoecermos. Eu sei que tem mais alguns, talvez eu ainda não subi todos, mas procurem no meu canal, ok? Bom, eu parei meu vídeo aqui e vou deixar para continuar a leitura deste vídeo no próximo. Eu espero vocês no próximo. Até lá, fiquem todos bem. Jetzt die Wahrheit.